Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a fisiologia do sistema genital, tanto feminino quanto masculino, ok? Então vamos começar. Então, em relação ao sistema reprodutor, né, ou genital, nós temos o feminino e o masculino e eles são completamente diferentes quando relacionado à questão hormonal. Então nós vamos trabalhar primeiro com o sistema masculino, que ele é um pouquinho mais simples, né, considerando que ele é regido por um hormônio apenas, enquanto que no feminino a gente tem dois hormônios atuando em conjunto, o que torna a questão um pouco mais complexa. Então vamos começar primeiro com o masculino. Em relação a ambos os sistemas, eles iniciam o seu desenvolvimento durante o período chamado de puberdade, né? Vulgo adolescência. Então, não existe uma data exata para começar a florescer, a se maturar o sistema, porque é dependente de pessoa para pessoa, né? Isso é bastante variável. Mas tem alguns artigos, né? Alguns dados que apontam que em meninas a puberdade inicia um pouco antes, entre 10 até 13 anos, e nos homens vai de 12 até 14 anos. Tá? Então, isso é uma média, né, de iniciação da puberdade. Os sistemas reprodutores, então, eles têm a função de formar as células sexuais, que a gente chama de gameta, sendo o espermatozoide no homem e os óvulos, né, nas mulheres. Então, essas são a função principal. Além de produzir, né, de formar essa célula gamética, também a função do sistema reprodutor é permitir a liberação e propiciar o encontro desses gametas. Então, nós vimos, quando falamos de anatomia do sistema genital, a gente viu que todo órgão é preparado, é formado para que faça anatomicamente, tem essa possibilidade de propiciar esse encontro. Além disso, o sistema reprodutor também tem a presença de glândulas, né, que liberam os hormônios sexuais, sendo a testosterona no homem e o estrógeno e a progesterona nas mulheres. E também a função do sistema reprodutor, agora especificamente o sistema reprodutor feminino, é a questão de abrigar o novo ser, né? Então ele tem um órgão adicional que é o útero, que tem essa função de abrigar ali o bebezinho em desenvolvimento, tá? Em relação à questão hormonal, né, nós somos hormonalmente programados de maneira muito parecida. Porém, nós temos os hormônios finais diferentes, mas o ciclo hormonal, a questão bioquímica dos hormônios é muito parecida. Esse aqui é um quadro que mostra esse ciclo hormonal, né, no ser humano, mostrando que nós temos para a formação da progesterona, nós temos um hormônio inicial, que é a pregnenolona, que por ação enzimática, que corresponde à seta, nós temos a progesterona. A progesterona, ela pode sofrer a atuação de uma enzima, né, sendo convertida em 1,7-alfa-hidroxiprogesterona, que essa também pode ser convertida em androstenediona, que vai levar à formação da testosterona. Então, nós temos ambos, homens e mulheres, um hormônio inicial que é a pregnenolona. Na mulher, temos esse hormônio representado por essa seta que leva à formação da progesterona. No homem, não tem esse hormônio. Então, o que acontece? A pregnenolona, ela é convertida em 1,7-alfa-hidroxipregnenolona, que vai ser convertida em deidroepiandrosterona. Esse hormônio ele vai ser convertido em androstenediona, que vai ser convertido em testosterona. Na mulher, a gente também chega nessa etapa de androstenediona. Nós temos testosterona no nosso corpo, que é produzida, né, nas mulheres pela suprarrenal ou adrenal, e ela é convertida em estradiol também. Então, nós temos a possibilidade de, a partir da androstenediona ou da testosterona, produzir o estradiol, né, ou a estrona, que são os compostos ativos do estrogênio, que é o nosso hormônio principal feminino, responsável pela questão da libido e atração sexual. Enquanto que a progesterona, ela tem a função de preparar nosso corpo para receber uma gestação, né? E no homem tem apenas a testosterona, então, dando toda a questão de libido masculina e fornecendo as características sexuais secundárias, ok? Então, a enzima que converte a testosterona em estradiol é chamada de aromatase, que seria essa setinha aqui.
Essa aromatase, ela é bastante encontrada em mulheres, tem em excesso, então basicamente toda a testosterona produzida na mulher é convertida em estrógeno, enquanto que no homem a gente tem uma concentração muito baixa, muito, fazendo com que ele tenha bastante testosterona ativa, ok? E nos homens, a testosterona, né, ela começa a ser produzida na vida intrauterina. E o interessante é a gente pensar que a testosterona um dos fatores que influencia para que o homem seja homem. Então, não é que nós somos mulheres porque nós temos estrógeno, não. Nós somos mulheres porque nós não temos testosterona. Então, pela falta da testosterona, as características secundárias não aparecem, né? Então, isso é bem interessante de pensar que não é pela presença do estrógeno, mas sim pela falta da testosterona que nós somos mulheres, tá? Em relação, então, à fisiologia do sistema reprodutor masculino, vamos entrar especificamente nela. A gente viu anatomicamente todos os órgãos que compõem esse sistema, né? Então, a gente tem o testículo, o epidídimo, o ducto deferente, ducto ejaculatório, quando recebe o fluido da vesícula seminal e da próstata, a uretra, que passa por dentro do pênis e desemboca aqui ao final, né, na porção chamada de glande, que seria a porção final do pênis. Então, essa é a organização anatômica. Dentre a fisiologia, a gente vê que lá no epidídimo e no testículo, né, é onde ficam armazenados os gametas. Então, o testículo produz e o epidídimo matura. Um gameta masculino é chamado de espermatozoide, que tem algumas imagens deles para a gente ver, uma imagem real. Aqui também, aqui um esquema, né, onde a gente tem, na cabecinha dele tem um núcleo, onde fica contido o material genético que vai dar origem a um novo ser. Ele tem uma carapacinha chamada de acrossomo, que é como se fosse um capacete de proteção para ele, porque quando ele entra no útero, ele começa a bater a cabecinha dele nas paredes, né? E acaba estourando o núcleo, então, para proteção, ele tem esse acrossoma. Na parte abaixo do núcleo tem um espessamento da região de cabeça, né? Que é onde está contida as mitocôndrias que vão fornecer energia para que a cauda bata, para que esse flagelo aqui se movimente. E essa região onde estão contidas as mitocôndrias, a gente chama de peça intermediária. A cada ejaculada, o homem libera de 200 a 600 milhões de espermatozoides de uma única vez. Desses 200 a 600 milhões liberados, apenas cerca de 200 espermatozoides chegam na tuba. Então, para vocês verem como vários já se perdem ao longo do percurso, seja no canal vaginal, seja no colo do útero, dentro do útero, e isso tudo impede com que ele consiga chegar até a tuba uterina. É interessante a gente pensar que, por consenso na literatura, né, o que se tinha antigamente era que a duração de um espermatozoide era de 72 horas, ou seja, 3 dias. Porém, estudos mais recentes comprovam que ele pode durar de 6 até 10 dias. Então, isso muda muito o que a gente sabe de duração espermática, né? Então, eu posso ter uma relação sexual hoje, não estou fértil se eu não me proteger. Daqui 10 dias, quando eu ovular, se ele ainda estiver viável dentro de mim, eu posso engravidar. Então, isso muda um pouco a concepção que nós, da área da saúde, temos a respeito da fertilização, né? De como acontece todo o processo, tá? Então, aqui algumas imagens mostrando como seria um espermatozoide com medidas normais e mostrando que eles podem sofrer alterações, né? Que daí as alterações elas podem acontecer na cabeça, com formações diferenciadas na região de cabeça, onde estaria o núcleo. Esses defeitos podem acontecer na peça intermediária ou na cauda. E é normal que aconteçam essas alterações. Para vocês terem ideia, um espermograma de um homem fértil normal, com idade média de 30, 40 anos, apenas 30% dos espermatozoides dele tem morfologia normal. Então, sim reconhecida que essa alteração acontece, tá? Aqui eu botei essa tabelinha para mostrar para vocês que algumas patologias que podem estar associadas com a quantidade espermática, né? Então, quando o homem é diagnosticado com azospermia, quer dizer que ele tem uma ausência de espermatozoides. A oligospermia é quando ele tem abaixo dos 20 milhões de espermatozoides liberados por ml. A oligospermia severa, quando ele tem menos de 5 milhões, uma quantidade muito baixa. E a polispermia é onde a maioria dos homens se encaixa, que seria a condição normal, quando ele tem em torno, né, mais de 250 milhões. Nós sabemos que esse número varia de 200 a 600 milhões na maioria dos homens,
A necrospermia é uma outra patologia onde os espermatozoides mortos, onde apresenta cerca de 30% dos espermatozoides mortos em uma ejaculada. A antenospermia é quando apenas pouco mais da metade deles apresenta uma motilidade, então a maioria deles podem ser imóveis. E na teratospermia, abaixo de 4% apresenta morfologia normal. Então todas essas são alterações relacionadas à morfologia e quantidade espermática. Tá? Então, num processo de ejaculação, como eu comentei com vocês, são liberados de 200 a 600 milhões de espermatozoides, podem ter alterações morfológicas, que é esperada, e o espermograma é o teste justamente que é feito para a visualização da quantidade e da resistência e da mobilidade espermática. Então, quanto que sai, se eles resistem a esse processo de saída e se eles são móveis, né? Porém, alguns estudos mostram que ter a morfologia alterada não quer dizer muita coisa, porque ele pode ainda assim fecundar e ter uma criança normal. Então, o que influencia mais na questão de fertilidade é a qualidade do ejaculado. Então, existe um teste chamado de teste de fragmentação citogenética que verifica justamente se o DNA dos espermatozoides está degradado, porque se ele estiver degradado ou fragmentado, né, clivado em pequenos pedacinhos, esse espermatozoide não tem capacidade de fertilização, porque ele vai gerar uma criança sindrômica que o próprio corpo pode acabar expulsando. Tá? Então, de 18 a 20% dos espermatozoides que são considerados com morfologia normal, dentro daqueles 30%, de 18 a 20% tendem a fragmentado. Então, você tem essa característica de fragmentação, tanto em espermatozoides normais, quanto em espermatozoides que são alterados morfologicamente. E o que se vê é que a qualidade espermática ela piora de ano em ano. Então, de 2 a 4% a cada ano vai piorando nos homens a qualidade do material ejaculado. Tá? Aqui mostrando, então, um estudo que tem demonstrado que, com o passar dos anos, desde 1989 até 2012, está havendo uma queda de fertilidade masculina, e isso pode ser derivado de vários fatores, né? Como algumas hipóteses que eu trago aqui, é o aumento da ingesta de gordura saturada, de IMC, né? Excesso de gordura pode piorar a questão hormonal, levando a problemas de fertilidade. O aumento do sedentarismo também, hoje em dia a gente é tão ocupado, trabalha tanto, tem tantas atividades que acaba deixando a questão da atividade física de lado. O aumento dos níveis de estresse também está bastante relacionado com a questão, né, de diminuição espermática. A piora de qualidade de sono faz com que você tenha todo um desbalanço interno em todos os seus hormônios que acabam prejudicando na produção espermática. Existem vários poluentes ambientais que, de forma exógena, também influenciam, assim como o aumento dos disruptores endócrinos, que são substâncias exógenas ou químicas ou físicas, enfim, que de alguma maneira interrompem ou interferem na produção de hormônios. Então, essas são só algumas hipóteses que mostram por que, ao longo dos anos, vem diminuindo essa fertilidade masculina por todo o mundo, né? Foram diversos países analisados e isso foi verificado de uma maneira global, tá? E aí, então, agora entrando mesmo, né, dentro da fisiologia do sistema, vamos começar vendo o testículo, né? O que acontece dentro lá do testículo? O testículo ele é formado por diversos túbulos seminíferos, como mostra essas imagens. Então, são vários tubinhos bem fininhos, em torno de 250 a 1000 túbulos em cada um dos testículos. E se eu pegasse esses fios e deixasse ele em forma linear, isso tem em torno de 250 metros. Então, imaginem que o homem é uma fábrica de produção espermática, né? Porque ele tem 250 metros de fio produzindo espermatozoide em cada um dos dois testículos. É bastante produção, né? E como que funciona esse controle hormonal do ciclo masculino, então? Como que essa questão da produção espermática e das características dadas pelo hipotálamo, né, e pela testosterona são garantidas. Então, tudo começa quando inicia a puberdade, né? Então, o ciclo,
corporal, ele, a partir ali de 12 a 14 anos no homem, inicia a liberação de indutores pelo sistema nervoso central que vão estar atuando no testículo. Então, como é que funciona esse controle? A gente tem aqui, em roxinho, uma glândula chamada de pineal, e aqui em amarelinho a gente tem a chamada hipófise, que é a nossa glândula mestra, né? Algumas pessoas ainda conhecem ela como pituitária. O que essas duas glândulas do sistema nervoso central fazem? Assim que inicia a puberdade, a pineal ela libera um hormônio chamado de GnRH, que quer dizer hormônio liberador de gonadotrofinas. Esse hormônio atua em cima da hipófise. Então, quando a pineal libera o GnRH, ele vai atuar na hipófise e a hipófise vai liberar dois hormônios que são importantíssimos para a ativação testicular, que é o chamado FSH, que quer dizer hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Esses dois hormônios, FSH e LH, começam a ir lá para os túbulos seminíferos dentro do testículo entre 12 e 13 anos, mais ou menos. E aí, desta forma, ativa a produção hormonal da testosterona, que vai dar todas as características durante a puberdade para o menino, tá? Esse hormônio, GnRH e FSH, eles têm nomes relacionados a folículo, porque eles foram descobertos em mulheres. E aí, tempos depois, verificaram que exatamente o mesmo hormônio age em homens também. Então, por isso o nome permaneceu o mesmo, tá? Então, relembrando, quando inicia, né, quando o corpo percebe que deve iniciar a puberdade, a pineal libera a GnRH, que vai atuar na hipófise, e a hipófise vai liberar para o testículo o FSH e o LH. Tá? E aí aqui tem um corte de um testículo para a gente ver que tipos de células tem ali. Né? Então a gente tem aqui um pedaço, um túbulo seminífero, aqui outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro, e aqui tem um túbulo seminífero mostrado e metade dos outros. Para a gente ver que existe toda uma organização celular aqui. Então, essa aqui é uma imagem real, né? Esses aqui são esquemas, aqui tem um esquema em preto e branco para demonstrar como funciona essa organização que a gente está vendo aqui. Nessa imagem roxa, a gente vê um monte de bolinhas uma em cima da outra. O que é isso? É a organização da própria formação de células espermáticas. Então, eu tenho aqui as espermatogônias, que são as células mãe, né, que vão dar origem aos espermatozoides. Elas vão maturando com o passar do tempo. E quando elas maturam, elas vão em sentido meio do tubo. Então, eu tenho uma espermatogônia que se converte em um espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide primária, espermátide secundária, até que forme-se o espermatozoide, que é essa estrutura bem fininha aqui. Vejam que o espermatozoide está ancorado em uma célula bem grandona. Essa célula, ela recebe o nome de célula de Sertoli. E o que a célula de Sertoli faz? Ela fica entremeada lá no testículo, lá na formação do túbulo seminífero, no meio das células gaméticas, porque a célula de Sertoli é responsável pela nutrição espermática. Tá? Então, ela fica nutrindo, ela fica dando alimento para o espermatozoide que está preso aqui na pontinha dela. Além disso, a célula de Sertoli produz também uma enzima, duas enzimas, uma chamada inibina e uma chamada ativina. O que elas fazem? Quando está cheio de espermatozoide aqui na célula de Sertoli, a célula de Sertoli libera a inibina. A inibina inibe a produção de mais espermatozoides. Assim que acontece a ejaculação, o que acontece com a célula de Sertoli? Ela fica vazia, né? Quando ela fica vazia, ela libera a ativina, ativando novamente a produção espermática. Então, esses dois hormônios, eles atuam por feedback, né? Quando eu tenho bastante espermatozoide, bloqueia a produção, e quando não tem muito espermatozoide, ativa a produção. Além da célula de Sertoli, que é uma célula importante para a nutrição e para essa comunicação no túbulo seminífero, do lado de fora do túbulo, essas células chamadas de intersticiais aqui, ó, essas daqui, elas são células chamadas de Leydig. E qual que é a função das células de Leydig? É produção da testosterona. Então, aqui fora eu tenho células que produzem a testosterona,
Aqui dentro eu tenho células gaméticas e a célula de Sertoli responsável pela nutrição, ok? Nesse esqueminha aqui a gente vê bastante, ó. Tem várias células de Leydig aqui na parte de fora dos tubos, certo? E aqui está descrito a função, então, desses hormônios gonadotróficos, que é o FSH e o LH, sendo que o FSH ele age na célula de Sertoli, faz com que, né, induza a ativina, que vai estimular a espermatogônia a se diferenciar em espermatozoide. Também ativa uma proteína chamada de BPA, que aumenta os níveis de testosterona circulante, e a ativina realiza feedback positivo, enquanto que a inibina bloqueia o processo de produção espermática. Já o LH está relacionado com a ativação das células de Leydig. Como as células de Leydig liberam testosterona, então o LH está relacionado com a liberação da testosterona, né? Além disso, quando eu tenho testosterona, eu tenho a espermiogênese acontecendo, né? Que é essa diferenciação da célula espermatogônia grande, redonda, em uma célula pequenininha com um flagelo que é o espermatozoide. E a testosterona também inibe o GNRH e o LH circulante por retroalimentação. Então, se eu tenho bastante FSH e LH e eu tenho testosterona, a testosterona diminui os níveis de FSH e LH, né? Justamente agindo ali para que não tenha uma produção muito aumentada desses hormônios, certo? Aqui mostrando, então, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho lá a pineal liberando o GNRH, que vai atuar na hipófise. A hipófise libera o FSH e o LH. O FSH vai estimular as células lá de Leydig, o FSH vai estimular as células de Sertoli, que vai estar produzindo, né, a ativina ou a inibina, dependendo se tem espermatozoides ou não. E quando tem excesso de inibina, inibe o FSH para que pare a produção espermática. Por outro lado, o LH, quando liberado, ativa as células de Leydig, que vai ativar a liberação da testosterona. A testosterona vai ter os efeitos secundários no corpo. Além disso, quando tem muita testosterona, ela bloqueia a produção de mais LH e de GNRH. Então, esse que é o processo fisiológico do ciclo masculino, certo? A testosterona, então, ela age em vários caracteres secundários masculinos, né? Não apenas na produção ali da espermiogênese, mas também em características secundárias, como na pele, a testosterona estimula o crescimento capilar e diminui queda de cabelo, engrossando inclusive o pelo. No cérebro, né, no sistema nervoso central, a testosterona ajuda na libido, no bom humor, ele aumenta a massa muscular, ele estimula a produção de células vermelhas do sangue para aumentar a capacidade cardiorrespiratória do homem, ela acentua a produção de células tronco dentro da medula, ela age produzindo mais proteínas do soro para que o homem tenha um metabolismo mais rápido, aumenta o apetite sexual, né, por conta da libido, e acelera o fechamento das epífises ósseas, que seria a ponta do osso que, ao longo do processo de puberdade, essa epífise ela é fechada. E aí o menino dificilmente cresce muito mais por conta da testosterona, ok? E assim como a presença da testosterona está relacionada a um monte de coisa interessante, a falta também tem relação com alguns sintomas, né? Infelizmente, o homem só percebe a falta da testosterona quando ele não tem ereção. Mas os sinais e sintomas da falta dela podem ser percebidos muito antes disso. Então, aqui estão descritos os principais 7 sintomas de falta, né, ou de baixa de testosterona, sendo o primeiro a diminuição de energia e disposição, depois tem a dificuldade de concentração, problemas de memória, depois perda de resistência, né, um cansaço excessivo, depois o homem observa uma dificuldade de ganhar massa magra, em quinto lugar, depois de passar por tudo isso, aí que inicia a questão de menos ereções e menor disposição para o sexo, que é exatamente nesse momento que o homem busca ajuda, onde já tem uma baixa muito considerável, né? Porque ele não procurou antes. Depois ele tem ainda uma facilidade de aumentar a gordura corporal, porque sem a testosterona dificilmente vai ganhar massa, então ele consegue engordar com mais facilidade. E o homem fica extremamente irritado e com problemas para dormir quando não tem testosterona. Tá? Então são alguns sintomas comuns aí para vocês conhecerem, né, como é importante esse hormônio no corpo masculino.
Lá no epidídimo, então, a questão fisiológica dele, a gente comentou na aula de anatomia, que a função dele é a maturação espermática, né? Mas a maturação, na verdade, é apenas das funções. Ele tem essa organização também em tubo, né? Onde fica armazenado os espermatozoides produzidos aqui no testículo. Tem em torno de 7 centímetros, mais ou menos, de comprimento e dividido em cabeça, corpo e cauda. Então, as funções do epidídimo são: primeiro deles, armazenamento do espermatozoide, né? Então, o testículo produz, o epidídimo armazena. Depois, ele tem também a função de maturação dos espermatozoides. Essa maturação é bastante importante, porque o espermatozoide ele precisa ter inserido aquela carapaça que eu falei para vocês, que é uma carapaça de proteção, né, o acrossomo, que é uma cabecinha de açúcar, uma penca de açúcar colocado ali, de glicoproteínas, para que quando ele bata a cabeça no útero ou na vagina, ele não estoure a cabecinha e acabe morrendo, né? Então, ele precisa inserir essas glicoproteínas na cabeça. Além de que também no epidídimo acontece a perda da gota citoplasmática, né? Então o espermatozoide ele passa de uma célula bem arredondada para uma célula bem pequenininha, só com a cabeça aparente. Tá? Além disso, o epidídimo também age na reabsorção do fluido testicular e de espermatozoides velhos. Então ele faz uma limpeza também. Caso tenha espermatozoide que está ali há muito tempo, que já velho já, ele reabsorve aquilo como energia para a produção de novos espermatozoides. Tá? Então, são diversas funções que ele tem. Aqui tem algumas imagens, né, de espermatozoide fazendo essa capacitação ali para mostrar que ele vai abater a cabeça na vagina, no útero e na tuba. Então, ele realmente bate a cabecinha e por isso é importante que seja inserida aquela penca de açúcar, tá? Alguns espermatozoides, inclusive, chegam em 5 minutos lá na tuba uterina, mas ele precisa de no mínimo 12 horas para maturar. Ele precisa desse tempo, porque essa penca de açúcar na cabecinha é importante inicialmente para a proteção dele, mas para ele entrar no óvulo, ele não pode ter essa penca de açúcar, então ele precisa perder. Então, por isso que esse processo ele é um pouco demorado, certo? Se tudo funcionar muito bem, obrigada, acontece a fecundação por parte, né, do sistema reprodutor masculino. Então, agora vamos ver o feminino. Como eu disse antes, ele é um pouquinho mais complexo, né? Porque nós somos mulheres de fase, então a gente tem hormônios diferentes agindo no nosso corpo. Os órgãos do sistema, né, são ovários, tubas uterinas, útero e vagina, internamente, que é o que nos importa aqui hoje. Lá na anatomia, a gente viu que tem vários órgãos na parte externa também, que são interessantes, né, para o estudo anatômico, ok? Então, aqui mostrando, as gônadas são os nossos ovários, responsáveis pela produção dos nossos óvulos, que são nossos gametas, assim como também são glândulas que produzem estrógeno e progesterona. Né? E as vias genitais são as tubas uterinas, o útero e a vagina, até que saia, né? E na porção externa a gente tem uma série de outros órgãos, como vulva, os lábios pequenos e grandes, né? Contidos na vulva, junto com o clitóris, e o orifício genital em si, que é a saída da vagina. O gameta feminino, então, é o ovócito, né? O nosso ovócito é o nosso gameta. O ovócito, ele fica contido dentro do ovário e é liberado um óvulo a cada ciclo. Então, se o meu ciclo dura 28 dias, eu libero um ovócito a cada ciclo, tá? Se dura mais tempo, não importa, é variável o tempo de ciclo, mas o que interessa é saber que apenas um óvulo é liberado a cada ciclo. E, de maneira geral, os nossos ovários intercalam. Então, tem um mês que o ovário direito liberou, no outro mês o esquerdo libera, e aí fica intercalando dessa forma. Tá? Um espermatozoide, a gente viu que ele dura lá de 6 a 10 dias dentro do corpo feminino. E quanto tempo será que dura um óvulo? Em torno de 24 horas, essa célula fica viva após ser liberada do ovário. Porém, apenas por 16 horas ele está apto a ser fecundado, porque nas 8 últimas horas ele já está ficando menos permeável e não tem mais a capacidade de ser fecundado. Tá? Então, é um tempo extremamente discrepante de diferença que nós temos entre o gameta feminino e o gameta masculino. Né? Enquanto o homem
libera de 200 a 600 milhões, que duram até 10 dias. A mulher libera apenas um por ciclo, que dura só 16 horas viável. Então, vejam como é diferente isso, né? E aqui mostrando a organização, então, desse óvulo, né? A gente tem aqui a região de núcleo, onde está contido o DNA, que é importante para a formação de um novo ser. Todo o citoplasma celular. Tem uma camadinha aqui chamada de zona pelúcida, que é a membrana, né, do óvulo. E do lado de fora, a gente tem aqui uma série de células foliculares, que são as responsáveis, inclusive, pela produção do estrógeno, tá? Para que o espermatozoide fecunde esse óvulo, ele precisa perpassar todas as células foliculares, toda essa estrutura aqui de um açúcar, de uma matriz celular que une essas células, que a gente chama de corona radiata, passar pela zona pelúcida, entrar no citoplasma e perfurar o núcleo. Aí sim acontece a fecundação. Então, ele enfrenta aí uma longa viagem para conseguir produzir um novo ser. Tá? Em relação ao controle hormonal, ele é bastante parecido com o masculino, porque os hormônios são os mesmos. Então, assim como a gente viu lá em torno, né, dos 10 a 13 anos, a pineal libera o gene RH para a hipófise, e a hipófise fica liberando FSH e LH, que diferente do homem, que tem liberação dos dois hormônios ao mesmo tempo, na mulher primeiro libera a FSH, depois libera a LH. Quando acabou a liberação de FSH, começa a LH e vice-versa. Então, a liberação, ela é aos picos, como a gente vai ver aqui para frente. Tá? E aí, esse FSH e o LH agem lá no ovário. Então, em relação ao ciclo, quando eu falo em ciclo menstrual, eu estou falando, né, do dia que começa na primeira menstruação, né, o primeiro dia da menstruação, e finaliza no primeiro dia da próxima menstruação. Então, isso delimita um ciclo. O primeiro dia que eu menstruei nesse mês, até o dia que eu vou menstruar no mês que vem. Isso é um ciclo, tá? A quantidade de dias nesse ciclo é bastante variável em lugares do mundo. Então, tem países que varia de 20 a 45, de 26 a 36, de 25 a 35, então tem bastante variação. Aqui no Brasil, o ciclo ele dura em média de 21 a 35 dias. Esse é o nosso tempo médio, tá? Então isso quer dizer, quando eu pergunto para vocês qual a duração do ciclo, vocês me falam 28 dias? Não, 28 dias é uma média. As mulheres podem ter um ciclo normal que varia de 21 até 35 dias. Algumas mulheres acabam tendo uma patologia chamada de oligomenorreia, que é quando ela tem 6 ciclos em um único mês. Então, ela tem uma desregulação hormonal absurda que faz com que o endométrio dela descame várias vezes no mês. Tá? Mas é uma patologia, né? Assim como a amenorreia é uma patologia de quando a mulher não menstrua. Também é um quadro patológico. E essa duração do período de menstruação também é bastante variável entre mulheres. A gente tem aí um prazo médio de 3 a 8 dias de duração a fase menstrual. Então, a gente tem uma média de 5 dias, mas a mulher menstruar durante 3 dias ou 8 dias também é comum, considerando que todos os meses, né, ela vai ter o mesmo ciclo menstrual e o mesmo período da fase menstrual. Tá? Então, não tem muito certo e errado, é bastante variável mesmo. O nosso ciclo ele é dividido em 2 momentos, tá? Então, lembram que ele inicia com o primeiro dia da menstruação e ele finaliza no primeiro dia da menstruação do próximo ciclo. E ele é dividido aqui no meio, ó, por 2 momentos. O que divide esses 2 momentos? A ovulação. A ovulação, ela é o momento em que o óvulo é liberado do ovário. Ele marca o meio do ciclo, tá? Mais ou menos o meio ali, que a gente vai ver o porquê que não é exatamente o dia bem do meio, mas é mais ou menos a metade ali do ciclo, tá? Então, a gente tem do primeiro dia da menstruação até o dia da ovulação, uma fase que a gente chama de folicular. Por que fase folicular? Porque os folículos ovarianos estão sendo requeridos e de 10 a 12 estão aumentando de tamanho para que um deles possa ovular, né? Possa ser liberado. No momento da fase folicular, ela está bastante associada com a liberação do FSH. E lá no útero, a gente chama esse momento de fase proliferativa, porque vejam que o endométrio está iniciando o seu crescimento. Assim que acontece a ovulação,
a gente passa a ter uma nova fase chamada de fase lútea. Por quê? Porque esse folículo aqui, ó, que liberou o ovócito, ele vai entrar num processo de degeneração. E o folículo degenerado a gente chama de corpo lúteo. E ele está sob a ação do LH, né? Que quer dizer hormônio luteinizante, de corpo lúteo mesmo. Então, a gente conhece essa fase como fase secretora. Porque, por mais que o endométrio continue crescendo mais um pouco, é aqui que ele vai começar a desprender. E aí, isso é bastante visível no momento em que inicia a próxima menstruação aqui no final desse ciclo. Tá? Então, esse é basicamente o ciclo todo feminino. Como é que se contabiliza o ciclo de uma mulher, então? Dá para fazer isso em casa? Dá para a gente contabilizar e saber se você é uma pessoa regulada ou desregulada. E se dá para utilizar, por exemplo, a tabelinha como método anticoncepcional. Se você faz a contagem de maneira correta, a tabelinha é extremamente segura. Então, você deve anotar durante 6 meses a duração do seu ciclo. Você deve anotar, por exemplo, o dia que você menstruou em um mês e o dia que você menstruou no outro mês. E aí você anota a diferença entre essas duas datas. Você vai ter essa diferença entre as duas datas anotadas durante 6 meses. No final, você não vai fazer uma média. Você vai ver que, por exemplo, nessa primeira anotação, meu ciclo deu 32 dias. No segundo, deu 30. No terceiro, deu 28. Depois, deu 29. Depois, deu 33. Então, você vai anotar. Depois de 6 meses, você vai ver essa diferença. Qual foi a diferença máxima e a mínima? E vai fazer a diminuição de dias. Então, por exemplo, se o meu ciclo máximo foi de 33 dias, o meu mínimo foi de 25 dias, eu tenho 8 dias de diferença entre os ciclos. Se essa diferença for menor ou igual a 10 dias, o ciclo é regular. Você pode utilizar a tabelinha sem problema nenhum. Caso a diferença ultrapasse 10, aí sim é um ciclo irregular, tá? Por que que antes se falava em 28 dias? Porque 28 dias é um mês lunar. Então, antigamente, como eu não sabia ainda como calcular os meses, utilizava-se a lua de parâmetro, né? E a lua, as fases da lua duram 28 dias. Então, por isso se relacionava com menstruação. Mas hoje a gente sabe que o ciclo normal ele varia de 21 até 35 dias. E a gente chama isso de ciclo normal. Quando é menos que 21 e mais que 35, daí sim é um ciclo anormal. Ok? Então, igual como no homem, né? A gente tem a liberação lá da pineal, liberando o GnRH, a hipófise liberando o FSH e o LH. E o interessante aqui é que vocês saibam que eles não são liberados ao mesmo tempo. Primeiro libera o FSH, que vai estimular o folículo. Depois, quando acontece a ovulação, inicia a liberação do LH, que vai induzir a formação do corpo lúteo. Tá? Então, a gente tem aí uma liberação em etapas, tá? Então, é um ciclo mesmo, não é uma coisa linear como no homem, que é liberado os dois ao mesmo tempo, certo? Os dois principais hormônios femininos sexuais são o estrógeno e a progesterona. O estrógeno é o hormônio relacionado à libido, à questão sexual, à questão de preparação do corpo para eu estar atraente para conseguir encontrar, né, um macho que me forneça seus espermatozoides. Enquanto que a progesterona é um hormônio especializado em preparar o corpo para a gestação. Então, a gente vai ver quais são as funções deles aqui, entender o porquê que quando eu falo que a mulher sofre de TPM, ela realmente sofre. Não é uma coisa que, a mulher é um pouco mais dramática. Não, é questão hormonal. Pela alteração dos hormônios, ela sofre sim a ação da falta de um e do excesso de outro. Tá? Então, vamos começar com as funções do estrógeno. Ambos os hormônios sexuais têm atuação sistêmica. Isso quer dizer que por mais que ele seja liberado lá no ovário, ele age em absolutamente todo o corpo. E a gente vai ver em cada um dos órgãos como ele age. Começando então aqui pela ação do estrógeno no útero, né? Ele aumenta a excitabilidade e contratibilidade uterina, porque ele quer que os gametas se encontrem. Então, como tem espermatozoide aqui dentro, ele vai começar a fazer movimento de contração para fazer com que o espermatozoide suba e encontre lá com os óvulos na tuba, né? Aumenta também a secreção do muco. Então, o muco é mais produzido e mais ralo.
porque favorece o espermatozoide, né, a estar num ambiente ralo para conseguir se diluir, difundir. Aumenta também a atividade ciliar, a atividade contratora. Então, tem várias ações que ele age, né, no útero para facilitar o encontro dos gametas. Já nas mamas, a ação do estrógeno se dá pelo desenvolvimento inicial das glândulas mamárias, né? Então, que a gente chama de lactogênese. Ainda não é a lactação, mas é a chamada dessas glândulas mamárias para se desenvolverem. Aí você tem aí, né, a mama ficando um pouco maior até, porque as glândulas elas estão sendo produzidas ali, sendo ativadas. No sistema ósseo, o estrógeno também atua, porque ele regula o metabolismo de cálcio. Nossos ossos, eles são reservatórios de cálcio, né, como vocês já sabem. Porém, o estrógeno ele tem uma função bastante interessante que, enquanto a mulher segue um padrão de ciclo normal, em idade reprodutiva, o estrógeno diminui a ação dos osteoclastos, que são células que vivem no osso, que tem a função de tirar o cálcio do osso e jogar para o sangue. Essa é a função natural dos osteoclastos. Ele pega lá no osso cálcio e bota para fora. Quando a gente tem a ação do estrógeno no nosso corpo, o que a gente faz? A gente impede a ação do osteoclasto. Então, eu mantenho meu osso saudável e firme. Porém, mulheres na menopausa, quando tem diminuição de estrógeno, aumenta a chance de desenvolver osteoporose, porque não tem mais o estrógeno para impedir essa ação do osteoclasto. Interessante, né? Então, por isso que existe sim essa relação direta de entrou na menopausa, aumenta a chance de desenvolver osteoporose, tá? Em relação ao fígado, o estrógeno estimula a produção de proteínas transportadoras, os hormônios esteroides, né, como a SBHG, as beta-globulinas, também aumenta a atividade de receptor de LDL, de HDL, então você tem toda uma regulação no fígado acontecendo, de maneira normal pela ação do estrógeno. Então, quando a mulher entra na menopausa, ela aumenta também o risco de ateroma, porque ela diminui a quantidade de receptor de colesterol. Então, por isso tem essa relação também, né, de aumentando o risco com a idade, de desenvolver a aterosclerose, ateromas afins, por conta de não ter mais a ação do estrógeno. No sistema nervoso central, o estrógeno aumenta a densidade dos receptores de humor, né, que é o receptor de serotonina, deixando a gente mais feliz, mais alegre. Protege também o sistema nervoso central de lesões, aumentando a sobrevida dos neurônios. Influencia na plasticidade sináptica, que é a capacidade de formação de novas informações que a gente tem, assim como auxilia também para a questão da aprendizagem, da memória, da libido. E o estrógeno tem uma ação de diminuição de fome. Durante a fase de estrógeno, a gente perde um pouco o interesse por comer alimentos doces, porque a região do nosso sistema responsável pela percepção de sinais, ela fica mais diminuída. Então, você tem aí uma diminuição da fome durante a fase estrogênica. No coração e sistema circulatório como um todo, o estrógeno apresenta um efeito dilatador. Então, o estrógeno ele afeta o sistema de coagulação, aumentando os níveis de fatores procoagulantes e reduzindo a concentração de fatores anticoagulantes. Então, excesso de estrógeno favorece um estágio de trombose. Tanto é que tem pessoas, né, mulheres que têm casos de problemas circulatórios na família, que quando fazem a utilização de anticoncepcionais estrogênicos, elas acabam sofrendo de trombose, né, ou um estágio pró-trombótico, porque ele tem esse efeito vasodilatador e afeta a concentração de proteínas de coagulação, tá? No sistema digestório, o estrógeno melhora o fluxo intestinal justamente pela capacidade que ele tem de aumentar a contração muscular, né, em todos os músculos do corpo, todos os músculos lisos. Ele tem essa função também no intestino. Então, ele faz com que a gente consiga evacuar de forma melhor. Também aumenta, né, a sensibilidade ao doce. Isso quer dizer que eu não suporto muito comer doce. Na fase de estrógeno, a gente prefere comer um amargo ou alguma coisa salgada. Diminui o apetite por estar em contato lá com o sistema nervoso, diminuindo o receptor de gostos. E tem um funcionamento melhor de todo o sistema digestório. Tá? Uma característica que é bem importante, né, uma informação, é que a dieta ela deve sempre iniciar na fase estrogênica, porque quando a gente sente menos fome
e tem a sensibilidade ao doce aumentada. Então, você quer comer coisas mais amargas e mais salgadas. Então, é mais fácil iniciar as dietas no período estrogênico, ok? E quando que eu tenho, então, essa produção de estrógeno, né? O estrógeno ele é produzido pelas células foliculares que ficam ao redor aqui dos ovócitos, né? Então, quanto mais esses folículos crescem, pensem que a cada ciclo de 10 a 12 folículos são recrutados para iniciar o seu crescimento, né, e seu desenvolvimento. Quanto maior o folículo, mais células produtoras de estrógeno eu tenho. Chega um ponto em que eu tenho tanto estrógeno liberado, porque eu tenho muitas células, né? Então, na fase inicial do ciclo, a partir do primeiro dia de menstruação, a tendência é que o estrógeno aumente em concentração, ok? Até que aconteça a ovulação, né? Que é a liberação do óvulo para fora do ovário e faz com que essas células todas entrem em estágio de diminuição, né? Elas vão regredindo, certo? Então, aqui mostrando nossa primeira parte do ciclo, para vocês entenderem o que aconteceu até agora. Primeiramente, o FSH é liberado para fazer com que, né, como o próprio nome dele fala, FSH quer dizer que é folículo hormônio estimulante. Então, quer dizer, um hormônio que está estimulando os folículos. Se ele está estimulando os folículos, ele é liberado e logo depois ele diminui a sua concentração, porque os folículos já foram liberados e eles iniciam o seu processo de aumento de tamanho. Com o aumento dos folículos, o aumento do estradiol acontece junto, né? Porque são as células foliculares que produzem estrogênio. Então, eu tenho um aumento considerável desse hormônio que é o estrógeno, tá? E aí, quando eu tenho esse pico, né, do estrógeno, eu tenho um pico também do LH. Então, quando eu tenho pico de estrógeno, automaticamente eu tenho um pico de LH também, e é esse pico de LH que faz a ovulação. Né? Aí chega aqui no momento onde eu ovulo, tem muito estrógeno induz liberação de muito LH. Quando acontece o pico de LH, acontece a ovulação. E aí eu inicio a segunda parte do ciclo, que é uma fase secretora, né? Onde eu estou mais em relação à progesterona, porque é o hormônio do LH que vai induzir formação de corpo lúteo, e é o corpo lúteo que produz a progesterona. Então, vai aumentando aqui o verdinho, que é a progesterona, logo após a ovulação, esse corpo lúteo vai produzindo mais progesterona e eu vou ter esse aumento considerável aqui. Tá? Durante o processo de ovulação, então, o que acontece? É uma resposta inflamatória, né? Obviamente, porque está rompendo um pedaço da cápsula ovariana, gerando uma inflamação no ovário, que é percebido pelo restante do corpo. Então, mulheres que fazem métodos naturais para a concepção, elas conseguem observar que ganharam até de meio a 1 grau de diferença no momento da ovulação, porque por conta desse processo inflamatório que acontece, né, justamente por causa dessa liberação, desse rompimento ovariano. Tá? E aí é possível você prever a sua ovulação fazendo uma medição de temperatura basal. Tá? O outro hormônio responsável também pelo ciclo feminino é a ação, né, da progesterona, que é o segundo hormônio. Como eu falei para vocês, estrógeno relacionado à libido e uma questão sexual mais ativada, porque eu fico mais querida, eu fico mais legal, fico com o intestino funcionando, então eu tô toda elétrica. Enquanto que na progesterona é o hormônio que permite a gravidez, do começo ao fim. Vamos ver então como que ela age, né? A ação da progesterona, então, lá no trato genital é exatamente o contrário do estrógeno. Enquanto o estrógeno fazia com que tinha uma ação de contração para aproximar os gametas, a progesterona, considerando que já aconteceu a gravidez, porque já aconteceu a ovulação, a progesterona apresenta um efeito relaxante. Então, ela não quer mais que mexa na parte muscular, porque pode ser que o bebezinho esteja se desenvolvendo aqui e se ficar contraindo vai prejudicar a anidação. Então, a principal ação da progesterona aqui no útero é essa função relaxante para permitir a anidação. Além disso, desenvolvimento também completo do endométrio, né, que seria a camada interna cheia de sangue para permitir com que o bebê tenha como se nutrir, diminui a lubrificação, fazendo com que o muco secretado na região uterina fique mais espesso, porque eu não tenho mais interesse em ter um líquido fluido que permita que o espermatozoide chegue até
a tuba, porque em tese já aconteceu a ovulação e já aconteceu a fecundação. Então, a mulher estando grávida ou não, durante essa fase do ciclo, a progesterona considera que houve gestação. E aí você tem, então, um líquido, né, um muco que não é mais tão líquido, que ele é um líquido rico em açúcar, aminoácidos e glicoproteínas, viscoso, tá? Além disso, a progesterona também age no mecanismo de regulação de aldosterona, renina e angiotensina, que são relacionados ao equilíbrio hídrico corporal. E esse equilíbrio hídrico faz com que a gente armazene mais água. Porque pensem comigo, a gente precisa reter água, né, nas mamas, no sangue e no tecido. Eu preciso reter água na mama para formar o leite. Preciso reter água no sangue para ter sangue suficiente para gerir uma nova vida, né? Eu tenho que ter mais sangue. E os meus tecidos, eles acabam sofrendo com inchaço, porque sistemicamente todo o meu corpo reage a esse mecanismo de feedback de retenção hídrica, tá? Então é importante que eu consiga assim reter esse líquido, até por isso que as mulheres ficam mais inchadas após a ovulação por conta da progesterona reter líquido em todo o corpo, tá? Nas mamas, a progesterona desenvolve completamente as glândulas mamárias, iniciando o processo de lactação, né? Então, a retenção hídrica que a gente viu ali feita na aldosterona, ela também é para propiciar a formação do leite. Então, você tem um aumento considerável das mamas, que a gente chama de mastalgia, porque essas glândulas já estão organizadas, né? Já estão completamente desenvolvidas para você conseguir produzir o leite. No sistema circulatório, a progesterona, ela aumenta, né, o volume sanguíneo. Então, começa a aumentar 2 dias após a ovulação e atinge um pico máximo de 2 a 3 dias antes do sangramento. Então, você vai tendo um aumento considerável do volume sanguíneo. E esse aumento do volume sanguíneo é percebido principalmente pelos menores vasos do nosso corpo, que são os vasos sanguíneos presentes no sistema nervoso central. Então, é comum que as mulheres desenvolvam muitas dores de cabeça no período antes da menstruação, que a gente chama de TPM, porque a pressão arterial aumentada foi percebida por esses microvasos. Por isso, mulheres na TPM têm dor de cabeça, tá? Além disso, no sistema digestório, a progesterona, ela aumenta muito a sensibilidade ao salgado, ao amargo e ao azedo, fazendo com que a gente prefira alimentos doces e ricos em açúcar. Além disso, a progesterona aumenta muito o apetite, porque ela está considerando que eu estou grávida. Então, isso tem que fazer com que eu coma mais, né? Então, aumenta muito o apetite para garantir que eu tenha nutrientes suficientes para mim e para o bebê. Além disso, pela ação relaxante que ela tem a nível muscular, os movimentos musculares peristálticos ficam reduzidos em todo o trato digestório. Isso faz com que o trânsito das fezes fique mais lenta. A pessoa tem náusea, pode ficar constipada, porque você está mais lenta, né? Pela falta dos movimentos peristálticos. A retenção hídrica também, né? O inchaço causado pelo excesso de líquido aumenta sensivelmente o nosso peso e altera também a captação de glicose, né? Podendo levar a uma menor sensibilidade à insulina. Então, a mulher tem maior capacidade de engordar também nesse momento, porque ela está comendo mais, está comendo alimentos mais doces e não está conseguindo evacuar de maneira normal. Então, é importante que vocês saibam que o acompanhamento nutricional de porte físico e de perda de peso da mulher deve ser sempre feito no mesmo período. Se eu comecei a dieta na época da progesterona, eu preciso fazer a mesma medida uma vez por mês no mesmo momento, porque a mulher sofre alteração de até 2 quilos entre os 2 períodos do ciclo. Então, não adianta nada me pesar a cada 15 dias, senão eu vou estar na progesterona, depois no estrógeno, ou vou começar a dieta no estrógeno, que é quando eu não sinto muita fome mesmo, não quero muita coisa doce, aí eu acabo até emagrecendo, só que o inchaço da progesterona faz com que eu tenha de 1,5 até 2 quilos a mais pela retenção hídrica. Tá? Então, por isso que é interessante fazer esse acompanhamento e essa monitoração, esse monitoramento do peso sempre no mesmo período do ciclo, para não evitar, né, para evitar esses falsos positivos aí, tá? No sistema nervoso central, a progesterona, né, ela aumenta muito a fome, diminui o efeito depressor do sistema nervoso central,
fazendo com que a gente tenha uma sensação meio que de calmante, então a gente fica um pouco mais lenta mesmo, fica mais cansada, porque tá todo o corpo trabalhando para, em tese, né, se tem um bebê ali, mas pode nem ter. Por esse efeito depressor diminuído, é comum ter crises de insônia e dificuldades de concentração. Além de que a gente diminui a capacidade de fazer as sinapses, que são as ligações neuronais. Então, isso faz com que a gente não se concentre muito bem também. Então, associada à presença da progesterona, a gente tem a diminuição do estrógeno, porque lembrem que nós trabalhamos com ciclos, né? Nós temos um ciclo inicial, onde tem muito estrógeno, depois tem pouco estrógeno e muita progesterona. Então, associada a todos esses efeitos que a progesterona tem no corpo, algumas pessoas ainda falam, será que existe TPM? Óbvio que existe. Nós temos a ação de 2 hormônios diferentes em momentos diferentes. Então, é por isso que a gente fica, né, com aí meio fora de si em alguns momentos, né? Então, a gente tá mais gorda, a gente tá inchada, tá com dor de cabeça, dor na mama, tá irritada, a gente nem sabe por que tá irritada, a gente tá sensível, a gente tá sem libido. Então, sim, existe a TPM, tá? Para mulheres que não tomam anticoncepcional, né? Eu tô falando aqui de mulheres que têm um ciclo normal. Elas agem, tem a ação da estrógeno, depois tem a ação da progesterona. Mulheres que tomam anticoncepcional não têm TPM porque elas mimetizam um único ciclo ao longo do ano, né? Ao longo de todo o processo. Mimetizam uma quantidade basal hormonal, impedindo que a gente tenha os picos. E o que nos dá a TPM é justamente os picos dos hormônios, tá? Certo? Então, como é que está funcionando agora a organização dentro do meu ovário, né? A gente tem aqui um corte de ovário para mostrar que a cada mês de 10 a 12 folículos são recrutados e iniciam o crescimento, como vai mostrando aqui nessa organização. Ele cresce tanto até o ponto onde esse ovócito é liberado. Esse folículo, ele entra em degeneração, que a gente chama isso de corpo lúteo. E é o corpo lúteo o responsável pela liberação de progesterona. Quando diminui os níveis de progesterona, aí acontece a menstruação, né? Porque a progesterona, que é como se fosse o dedo na ferida, a progesterona fica ali mandando o corpo lúteo produzindo mais progesterona e impedindo a descamação do endométrio. Caso o corpo perceba que não aconteceu a gestação, não teve gravidez, daí sim diminui o nível de progesterona e a gente descama o endométrio, que é o que nós chamamos de menstruação, tá? Então, aqui tem uma imagem de um corpo lúteo, né? A gente chama corpo lúteo, quer dizer corpo amarelo, porque assim que libera o gameta, a estrutura toda de folículo fica numa coloração amarelada e é ela a produtora da progesterona. Ok? Aqui uma imagem de um corpo lúteo dentro do ovário, né? Aqui um folículo maduro, que a gente chama de folículo de Graafique, onde tem um óvulo aqui no canto que vai ser liberado. E aqui um corpo lúteo já, esse material celular um pouco mais fibroso, que vai entrar em estágios de degeneração total. E aí, então, a gente tem algumas possibilidades, né? Quando se fala em gestação, então, né? Ou o corpo lúteo degenera, se ele degenera, não produz mais progesterona, sem progesterona, o ovário começa a liberação de FSH e ninguém mais mantém o endométrio intacto, por isso a gente menstrua, tá? A fase lútea, né, essa fase secretora, que é a partir do momento da ovulação até a menstruação, ela é constante em todas as mulheres. Ela dura 14 dias. 14 dias do momento que eu ovulei até o momento que eu menstruei. A fase folicular, a fase inicial, a fase estrogênica, ela é variável. Tá? Ela vai variar aí dependendo do teu ciclo. Por exemplo, se você tem um ciclo de 30 dias, a tua fase folicular vai ser de 16 dias e a fase lútea de 14. Se você tem um ciclo de 20 dias, você tem uma fase folicular de 6 dias e uma fase lútea de 14. A fase lútea é sempre constante, ela não se altera, ok? E aqui mostrando então que o endométrio, né, ele inicialmente vai crescendo, 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 até que você tem um endométrio chamado endométrio funcional, que é uma característica onde está capaz de permitir a nidação, que é a entrada do bebezinho para dentro desse tecido para iniciar a sua formação embrionária, ok? E aqui mostrando todo junto o nosso ciclo, então, desde o início, né? O GNRH liberado pela pineal, que é observado pela hipófise. A hipófise libera FSH e LH, que vão estar atuando em momentos distintos do ciclo, uma vez que o FSH induz os folículos a serem recrutados, iniciarem o seu desenvolvimento,
Quanto maior o folículo, mais estrógeno é produzido, porque são as células foliculares que o produzem. E quando o folículo cresce o suficiente, pela ação, né, do estrógeno em alto nível, induz pico de LH, e o pico do LH faz com que aconteça a ovulação. Após o momento da ovulação, esse folículo ele inicia um processo de degeneração que a gente chama de corpo lúteo, e o corpo lúteo produz a progesterona, e aí ela fica produzindo progesterona, né, até que diminua de tamanho consideravelmente, não tenha mais progesterona e por isso o endométrio descama, tá? Então esses são os ciclos aí, né, os 2 ciclos que nós estamos suscetíveis. E aqui mostrando em gráfico, pico primeiramente de FSH, que vai levar, né, a um pico de estrógeno. O pico do estrógeno induz pico de LH, por isso acontece a ovulação. A ovulação acontece, diminui estrógeno, porque as células foliculares não estão mais presentes, porém, com o pico, a liberação da ovulação acontece, o corpo lúteo inicia a liberação de progesterona, por isso tem um aumento considerável de progesterona, que vai ao longo do percurso diminuindo, porque o corpo lúteo vai diminuindo também. Chega a um ponto que tem tão pouca progesterona que não é mais capaz de segurar o endométrio funcional, por isso descama. E aí finaliza o nosso ciclo, ok? E o resultado desses ciclos funcionando sem interferência, né, de anticoncepcional, funcionando de maneira normal, o resultado final é esse aqui. Se tudo der certo, o sistema genital feminino e masculino funcionam, eles se encontram, os gametas, e eu tenho no final um bebezinho como resultado, ok? Agora, uma representação esquemática de um ciclo menstrual que aqui a gente vê de diferentes quantidade de dias para vocês verem como a fase lútea é constante. Tá? Então, aqui tem um ciclo de 28 dias, de 24 e de 32 dias. Olha só. Eu tenho aqui, então, uma fase folicular que dura 13 dias, a ovulação e 14 dias de fase lútea. O ciclo de 24 dias tem apenas 9 dias de fase folicular e 14 de lútea. O de 32 dias tem 17 dias de fase folicular e 14 de lútea. Então, a fase lútea nunca se altera. E por isso que a ovulação não acontece na metade do ciclo. Só acontece na metade do ciclo quando o ciclo é de 28 dias, mas entre nós é bastante variável, né? Podendo ser de 21 até 35 dias. Então, você sempre vai ovular 14 dias antes da sua menstruação. É isso que é o padrão normal, ok? Então, normalmente, né, o nosso folículo ovariano, ele funciona dessa forma, né? Primeiro os folículos são requeridos, aumentam de tamanho, acontece a ovulação, corpo lúteo começa a degenerar até sumir. Isso no desenvolvimento normal. Mulheres que tomam anticoncepcional, elas têm um folículo ovariano adormecido. Então, ela não tem recrutamento de folículo. Por isso, ela não tem alteração hormonal, né? Ela está mimetizando ali um nível basal de hormônio que ela toma, que faz com que os folículos não entrem em processo de desenvolvimento. Por isso, ela não tem TPM. Tá? Ela tem um ovário que fica adormecido por todo o período de tempo que ela utilizar a anticoncepção. Existem diversos tipos de anticoncepcionais, né? Os naturais e os sintéticos. Os naturais são o estradiol, o estriol e a progesterona, produzidos por nós mesmos, que daí o nosso corpo produz. E sinteticamente nós temos os estrogênios e os progestógenos, que são produzidos exogenamente, sinteticamente, para mimetizar um ciclo, né? No intuito de não acontecer a concepção, né? A liberação do óvulo para evitar a concepção. Então, eu trouxe aqui apenas alguns exemplos. A gente tem o uso, né, do anticoncepcional hormonal, como o Adoris, por exemplo, que tem tanto estrógeno quanto progesterona. Nós temos para mulheres que são lactantes a chamada mini pílula, que ela é a base de progestina, então uma concentração extremamente baixa, apenas para impedir a ovulação. Nós temos, em alguns casos, também o uso de anel vaginal, né, que é um anel que libera hormônios também, mas que impede o contato, né, do liberado até se encontrar com o gameta feminino. A gente tem também a possibilidade de colar adesivos hormonais, então são adesivos que podem ser colados em partes do corpo que não entrem em contato com o sol, que tem uma liberação de hormônios que é ao longo do tempo, né, tem uma liberação seriada hormonal. Tem os de uso contínuo, né, que se utiliza durante 28 dias
para que a mulher não menstrue, então ela fica aí meses utilizando sem menstruação. Nós temos os anticoncepcionais injetáveis, que são os piores de todos, tá, gente? Porque ele é uma bomba hormonal que você toma e ele consegue durar por meses. Então, tem o de uso de 3 meses a 6 meses. E os estudos mostram que esse tipo de anticoncepcional injetável é o que mais demora para ter retorno de fertilidade. Então, assim, você pode demorar até 2 a 3 anos para conseguir o retorno, porque a bomba hormonal, ele atua sistemicamente no corpo, fazendo uma bagunça no corpo. Então, tomem cuidado com esse. Tem também, hoje em dia, o Implanon, né, que é o implante que é colocado de maneira subcutânea, preferencialmente no braço ou na perna, onde você não vai ter muita movimentação, que faz com que tenha uma liberação seriada de hormônios também. Tá? Então, uma liberação contínua, né? Ele pode durar até 6 meses, 1 ano, dependendo da marca, e você tem ali a liberação contínua de poucas doses hormonais. Temos também o DIU, né? O DIU ou Mirena, a base de estrógeno ou progesterona, ou mesmo o DIU não medicado, que é o DIU de cobre, que eles têm uma atuação de barreira, né? Então, ele impede que o ejaculado entre em contato fisicamente com o ovócito, né, que vai estar aqui na tuba uterina. Então, o DIU de cobre, ele age basicamente como uma barreira que impede esse encontro, e o DIU medicado ou Mirena são DIUs que são revestidos por hormônio, então tem a liberação hormonal associada ao método de barreira. Então, tem uma dupla proteção para não engravidar. Certo? Então, esses são alguns dos anticoncepcionais que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entrem em contato comigo por e-mail ou deixem aqui nos comentários, que assim que eu vejo eu respondo. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal, então, e até a próxima.